Tem viagens que a gente faz para conhecer lugares, outras para descansar, algumas para fugir. Mas existem viagens que parecem acontecer por dentro da gente antes mesmo do carro sair da garagem. Essa começou assim, com milhares de quilômetros pela frente, algumas mochilas, barracas e skates no porta-malas e uma sensação estranha de explicar. Porque a verdade é que eu não estava saindo apenas de casa. Eu estava voltando para alguma coisa. Talvez para lugares que já não existam mais. Talvez para pessoas. Talvez para partes de mim que ficaram espalhadas pelo caminho. A vida adulta faz uma coisa engraçada com a gente. Sem perceber, a gente passa anos resolvendo problemas, conta para pagar, compromisso, responsabilidades, horários. E um dia tu acorda e percebe que faz muito tempo que tu foi ver os melhores amigos da tua vida. Talvez por isso eu quisesse fazer essa viagem. Porque existem coisas que eu quero mostrar para minha filha que não podem ser ensinadas em uma conversa. Algumas coisas precisam ser vividas, precisam ser sentidas. Precisam acontecer no intervalo entre uma parada e outra. Porque ser pai é estranho. Ninguém te entrega um manual. Ninguém te explica direito. Tu passa a vida inteira achando que vai ensinar alguma coisa para alguém e no final percebe que está aprendendo o tempo todo também. Aprendendo sobre paciência, sobre medo, sobre amor, sobre o tamanho absurdo da responsabilidade de cuidar de alguém. E principalmente sobre deixar ir. Porque criar uma filha não é construir uma cópia de ti. É acompanhar alguém descobrindo quem ela é. Nossa primeira parada foi Floripa. 20 anos. 20 anos chamando um lugar de casa. É estranho voltar para um lugar que tu viveu tanto. Porque as ruas continuam ali, as praias continuam ali, o vento continua igual, mas quem mudou foi você. E caminhar por lugares antigos é quase como encontrar fotografias vivas. Tu conhece tudo, mas também percebe que já não é exatamente a mesma pessoa. Eu deixei muita coisa para trás. Há muitos anos, quando fui embora, deixei ondas. Deixei hábitos, deixei amigos por perto, deixei versões de mim mesmo. E durante muito tempo achei que deixar para trás significava perder. Hoje eu acho que não. Hoje eu acho que algumas coisas só mudam de forma. Porque eu não abandonei uma vida, eu escolhi outra. Escolhi estar perto. Escolhi construir. Escolhi acompanhar os primeiros passos, os primeiros medos, as primeiras descobertas. Escolhi ser pai todos os dias. E olhando agora, sentado aqui, eu faria tudo de novo. No caminho também teve Porto Alegre, para encontrar alguém que o tempo anda levando aos poucos. Minha mãe. A memória é uma coisa difícil de entender. Ela vai embora devagar. Primeiro leva detalhes, depois nomes, depois histórias. E a gente fica olhando, tentando negociar com o tempo. Tentando segurar coisas que não querem ser seguradas. Mas talvez algumas coisas vivam em outro lugar. Talvez amor não dependa tanto de memória. Talvez um abraço lembre o que as palavras esquecem. Talvez carinho encontre caminhos que a cabeça não encontra mais. E eu queria que minha filha estivesse ali, porque a vida também é isso. É aprender que o amor existe em fases diferentes, em formas diferentes, e que cuidar de alguém também é uma maneira de agradecer. Mas Porto Alegre também nos trouxe leveza. Fomos recebidos na casa de um grande amigo, aqueles que te fazem sentir em casa, antes mesmo de tirar a mochila do carro. Naquela noite ele preparou uma parrilla uruguaia daquelas de lamber os beiços. E entre boa comida, risadas, histórias, a viagem pareceu desacelerar um pouco. Na manhã seguinte, ele nos levou para conhecer a pista de skate da Orla. No caminho, mostrou até onde a água chegou durante a grande enchente que teve em Porto Alegre.
Foi impossível não imaginar a força que passou por aquelas ruas. Pouco depois, minha filha estava em cima do skate, ainda tímida no começo. Mas rampa após rampa foi encontrando confiança. E eu fiquei pensando que talvez a vida seja exatamente isso. A gente atravessa tempestades, encontra pessoas que nos estendem a mão e quando menos espera, volta a encontrar equilíbrio. Chegou a hora da gente partir pro rancho do Tia Nelson. E eu senti aquela sensação que a gente só tem quando tá chegando perto de pessoas que fazem parte da nossa história. Lá se vão 40 anos. 40 anos de amizade. É estranho falar esse número, porque dentro da gente parece que foi ontem. Parece que ainda somos aqueles mesmos guris. Com histórias acumuladas, com filhos, com cicatrizes e com perdas. E com mais saudade do que a gente normalmente admite ter. Seriam 3 dias, uma lagoa, barracas, comida simples, cadeiras espalhadas, risadas e histórias repetidas pela milésima vez. E talvez seja exatamente isso que torna tudo tão legal. Porque a amizade verdadeira nunca precisou de grandes acontecimentos. Ela vive nos detalhes, nas piadas antigas, nos apelidos, no silêncio confortável, na certeza de que o tempo passou para todo mundo, mas alguma coisa permaneceu intacta. Esses caras me conhecem antes de qualquer profissão, antes das responsabilidades, antes de eu ser pai. Eles conheceram versões minhas que eu nem mesmo lembro direito. E ainda assim, ficaram. A vida inteira disseram pra gente correr, produzir mais, ter mais, acumular mais. Mas olhando para tudo isso daqui, eu tenho a impressão que fomos enganados. Porque riqueza talvez seja isso. Tempo, presença, amigos, uma fogueira acesa, uma conversa que não tem hora para acabar e uma filha observando tudo isso acontecer. Talvez essa viagem nunca tenha sido sobre revisitar o passado. Mostrar para minha filha que a amizade verdadeira é uma das poucas coisas que o tempo não desgasta. Mostrar que simplicidade nunca significou pouco. Muito pelo contrário, simplicidade sempre foi excesso. Excesso de verdade, excesso de presença, excesso de vida. E talvez um dia ela esqueça todos os quilômetros que a gente rodou. Talvez ela esqueça as estradas. Talvez até esqueça os nomes de algumas cidades. Mas eu realmente espero que ela lembre da sensação. A sensação de pertencer. De estar cercada por pessoas que se gostam e se respeitam. De entender que a vida não é construída pelos grandes momentos. Ela é construída pelos pequenos. E no fim, talvez seja isso que eu esteja tentando mostrar para ela. Que a nossa verdadeira casa nunca foi um lugar. São as pessoas que atravessam a vida com a gente. Beijo grande, meus amigos. Amo todos vocês.